Chegou uma paciente para você, 40 e poucos anos, tem história de enxaqueca já de longa data, não tem história de hipertensão. Chega lá no pronto-socorro com aquela crise clássica de enxaqueca, né? Fotofobia, fonofobia, aquela cefaleia pulsátil e tal. Chegou a ficar meio nauseada, enfim. E aí quando chega lá no pronto-socorro, no exame físico, tá lá com pressão de 160 por 110, 160 por 100, que seja. E aí o que é que geralmente o pessoal vai fazer? Dona Maria, toma aqui esse captopril sublingual, né? Você sabe, todo mundo já fez isso daí. E aí, tá certo fazer esse captopril para essa paciente? Na verdade, não. Por quê? Primeira coisa, quando a gente está frente a um paciente na emergência que está com pressão alta, a gente pode estar frente a 4 situações distintas e que o tratamento vai ser bem diferente dependendo da situação. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que é que eu estou vendo nesse caso. Por que a pressão dessa paciente está alta? Então, que 4 situações são essas? Primeiro, eu vou começar do mais grave. O mais grave é o quê? A emergência hipertensiva. É aquele paciente que está com a pressão muito alta, via de regra, sistólica passando de 180 ou diastólica passando de 120, não é obrigatório isso, mas via de regra, a maioria das diretrizes, livros coloca isso. E isso associado com a lesão aguda de órgão-alvo. Exemplo, o paciente está infartando, está com infarto com supra e está com pressão de 200 por 130. Pô, a gente sabe que o aumento da pós-carga, o músculo já está infartando, já está com a artéria fechada, né? Você aumenta a pós-carga, ou seja, aquele músculo que está ali sem receber sangue ainda vai ter que ficar com o aumento da pós-carga, o aumento da pressão ali dentro do endocárdio, piorando ainda mais a situação. Péssimo. Ou então, o paciente está fazendo edema agudo de pulmão, estertorando até ápice, insuficiência respiratória e está com pressão 240 por 120. Ou seja, ele está tendo lesão aguda de órgão-alvo agora na minha frente e está com a pressão pipocada. Esse caso você tem que ser geralmente bem agressivo, entrar com medicação venosa e tal. Não é o caso da paciente, certo? A paciente já, para facilitar o medicamento, eu disse, olha, está com a enxaqueca que ela sempre teve e está com a pressão um pouquinho aumentada. Não é isso. Segundo caso, é urgência hipertensiva. É o paciente que tem uma pressão muito alta, geralmente aqueles níveis ali, pressão sistólica acima de 180, diastólica acima de 120, mas não tem lesão aguda de órgão-alvo. Exemplo, às vezes é o paciente que tem uma coronariopatia crônica, por exemplo. Ou seja, já tem alguma lesão ali, mas antiga, infartou 10 anos atrás, alguma coisa do tipo. E agora chegou no pronto-socorro porque tá, sei lá o que, com Covid, alguma coisa do tipo. E aí quando você vai medir a pressão, putz, mas a pressão está muito alta, pô, a pressão está 200 por 130. Ou seja, isso aí a gente classifica como urgência hipertensiva. Não é um problema agora ainda, né? O paciente não está infartando, não está nada do tipo, mas a gente sabe que tem um risco desse paciente evoluir mal aí nas próximas dias, semanas. Então tem algumas particularidades. É o caso da paciente? Não é o caso da paciente. A pressão dela, eu falei, está 160 por 100. Para facilitar. Está abaixo de 180 por 120, está de boa. Terceira situação é a pseudocrise hipertensiva. É aquela situação em que o aumento da pressão é secundário a um outro problema. Por exemplo, o paciente está com ansiedade ou o paciente está com dor. É o caso dessa paciente. Essa paciente está com crise de migrânia, de enxaqueca. A gente sabe que qualquer paciente sentindo dor, onde quer que seja, isso pode ativar no sistema simpático e gerar, né, taquicardia, aumento de pressão, etc. Então, é exatamente isso. Porque é uma pseudocrise hipertensiva. Porque o problema não é o aumento da pressão. O aumento da pressão é uma consequência, não é uma causa. Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Não é medicar a pressão, é medicar a causa da pressão alta. Qual é a causa da pressão alta? A cefaleia da paciente, a enxaqueca. Então, vou medicar lá, de acordo com os protocolos de migrânia. Provavelmente, só de medicar com a migrânia da paciente melhorando a dor, a pressão já deve cair, certo? E a última coisa é aquela pressão crônica mal controlada. É aquele paciente que você acompanha no ambulatório já há 500 anos e aí veio no pronto-socorro porque teve um corte na perna, alguma coisa do tipo tal. Suturou, tá de boa, tá tudo tranquilo, não tá nem sentindo dor, mas na hora que você mede a pressão do paciente tá lá 160 por 100, 170 por 100. Ah, seu José, tomou o remédio hoje? Ixi, doutor, terminei esquecendo, vim aqui pro pronto-socorro hoje. Isso é nada, hipertensão crônica mal controlada, você vai acertar isso em casa, certo? Então, dessas 4 situações aqui, qual a situação da paciente da gente? É essa aqui, a terceira, né? A paciente está com aumento de pressão por uma outra causa, né? Pela migrânia, uma pseudocrise hipertensiva, certo? Ah, Eduardo, mas vamos dizer que a pressão dessa paciente tivesse mais alta. Digamos que ela foi no pronto-socorro também, né? Como a gente falou, por um Covid, alguma coisa do tipo. Digamos que tivesse com uma pressão bem alta, 200 por 120, alguma coisa do tipo. Não tinha, aparentemente, lesão aguda de órgão-alvo, não está em edema agudo de pulmão, não está infartando, não está nada. Foi por causa do Covid, mas eu terminei vendo lá a pressão lá em cima. Nesse caso, eu não posso fazer um captopril sublingual, não. Veja, aí já é outro capítulo, né? De urgências hipertensivas e tal. Mas vou dar uma dica. No Brasil, a gente não tem
captopril apresentação sublingual. Pois é, não tem. Então, toda vez que você fez captopril sublingual no passado, aquele captopril que você deu, a apresentação dele é para dar via oral. Então, assim, você tem que dar a apresentação que a droga foi projetada, né? Tem, inclusive, gente que diz que se você der sublingual, você pode causar irritação, etc. Enfim, isso eu nunca vi, não, sinceramente. Mas o fato é que não tem por que você dar sublingual se a medicação é projetada para ser dada via oral. Ficar dando captopril sublingual, primeiro, já não faz sentido dar sublingual. E segundo, para casos em que a pressão é levemente aumentada a 150%, 160%, não tem evidência nenhuma que você tratar esse paciente vai mudar alguma coisa, né? Então, o que você tem que ver primeiro, não é uma pseudocrise. Se for uma pseudocrise, eu vou tratar a causa da pressão alta, a migrânia no caso. Não, é o paciente que veio aqui e descobriu agora que é hipertenso, ou não sei, porque é uma medida só. Manda ele para o ambulatório, que vai ficar medindo depois essa pressão. Se fechar diagnóstico de hipertensão, vai tratar de acordo ambulatorialmente. Pode ser que nem fez, pode ser que ele tenha o diagnóstico, pode ser que ele esteja com pressão um pouco alta só, porque está num ambiente estranho, numa emergência, enfim. Então, não fica fazendo captopril sublingual, não faz sentido fazer sublingual, primeira coisa. E segundo, não faz sentido ficar tratando na emergência esses pequenos aumentos de pressão arterial. Isso nem configura urgência hipertensiva.